Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Contos Macabros, onde o medo ganha vida e a escuridão se torna sua melhor amiga. Prepare-se para entrar em um mundo onde o terror espreita em cada esquina e os segredos mais sombrios são revelados. Se tiver coragem, acompanhe-me em mais uma história que vai tirar seu sono. Este é o seu refúgio para o inexplicável, perturbador e o desconhecido. Tá pronto para o que vem a seguir? A maldição da Estrada do Cruzeiro. Nos arredores de uma pequena cidade interiorana, havia uma estrada esquecida pelo tempo, conhecida pelos moradores locais como a Estrada do Cruzeiro. Ela serpenteava por colinas, cortando uma densa floresta, onde o vento uivava entre as árvores antigas. A estrada, pouco usada e mal conservada, era evitada por todos, exceto pelos mais imprudentes ou desesperados. Diziam que à meia-noite algo maligno despertava naquele trecho de asfalto, algo que ninguém jamais havia visto e vivido para contar. A lenda começou há mais de 50 anos, quando a estrada era ainda movimentada, servindo como principal via de acesso entre duas cidades vizinhas. Naquela época, um ônibus escolar transportava crianças da zona rural para a escola da cidade. Era um dia chuvoso, com um céu escuro e carregado, quando o ônibus perdeu o controle e, numa curva traiçoeira da estrada, caiu em um barranco, mergulhando nas profundezas de um lago pantanoso da floresta. Todos os 23 passageiros, incluindo o motorista, morreram no acidente. Os corpos foram resgatados com dificuldade, mas o que mais perturbou os moradores foi o estado em que foram encontrados. Os rostos das vítimas estavam contorcidos em expressões de terror absoluto, como se tivessem visto algo horrível antes de morrer. A estrada foi fechada após o acidente, mas a tragédia deixou uma cicatriz profunda na comunidade. Anos depois, a estrada foi reaberta, mas logo começaram a surgir relatos perturbadores. Motoristas que se aventuravam por ali à noite contavam histórias de aparições fantasmagóricas. Crianças pálidas e encharcadas, com os uniformes escolares desgastados, surgindo nas curvas pedindo por carona, apenas para desaparecerem no ar quando os carros paravam. Outros falavam de um nevoeiro espesso que surgia do nada, encobrindo a estrada, fazendo o mundo parecer se desfazer ao redor. Apesar dos relatos, as autoridades nunca deram muita atenção à lenda. A Estrada do Cruzeiro se tornou apenas mais um dos muitos contos que circulavam entre os moradores. Uma história para assustar crianças e manter os curiosos longe. Mas em uma noite particularmente fria, a lenda voltou à tona de uma forma que ninguém poderia prever. Rafael, um jovem mecânico da cidade, estava voltando para casa após um longo dia de trabalho. Ele tinha ouvido falar da lenda, mas como a maioria dos jovens, não acreditava em histórias de fantasmas. Sua namorada, Clara, havia contado com entusiasmo sobre os avistamentos e o convencera a dar uma volta pela estrada para testar a coragem. Ele riu da ideia, mas naquele dia, impulsionado pela bebida e pela curiosidade, decidiu que era hora de encarar a maldição. Rafael pegou sua velha picape e dirigiu até a entrada da estrada. O caminho era estreito e ladeado por árvores altas, cujas copas formavam um túnel natural, bloqueando a luz da lua. À medida que avançava, o ar parecia ficar mais frio, e um sentimento estranho começou a se instalar em seu peito. Uma mistura de ansiedade e excitação. Ele dirigia devagar, com os faróis iluminando a estrada à frente. Tudo estava quieto, exceto pelo som do motor e o ranger dos galhos ao vento. Rafael passou por um antigo cruzeiro de pedra, o marco da estrada, onde muitos afirmavam que as aparições eram mais frequentes. Ele diminuiu a velocidade, mas nada parecia fora do comum. Superstição, pensou ele, acelerando novamente. Mas então, o rádio da picape começou a chiar. Rafael tentou ajustar o dial, mas as estáticas se intensificaram e uma voz suave, quase como um sussurro, começou a emergir do ruído. Ajude-nos. Estamos perdidos. A voz feminina repetia, entrecortada pelo chiado. Ele desligou o rádio, o coração batendo mais rápido. É só interferência, murmurou para si mesmo, tentando ignorar o arrepio que subia por sua espinha. Pouco depois, os faróis iluminaram algo na estrada.
Rafael apertou os olhos, tentando distinguir o que era. No meio da estrada, havia uma figura. Ele desacelerou e notou que era uma criança, uma menina com um vestido branco, encharcado de lama. Ela estava de costas, imóvel, como se estivesse esperando por algo. Rafael parou o carro, tentando entender o que uma criança estaria fazendo ali, sozinha, em plena noite. Ele desceu do carro lentamente, chamando por ela. Ei, garotinha, está tudo bem? Você está perdida? A menina não respondeu, nem se virou. Ele se aproximou, hesitante, mas quando estava a poucos passos dela, a menina começou a cantarolar uma melodia, uma canção de ninar, que Rafael lembrava vagamente de sua infância. Teu sangue gelou, mas ele estendeu a mão para tocá-la. No momento em que sua mão estava prestes a encostar no ombro da menina, ela se virou abruptamente. Seu rosto estava pálido, os olhos vazios, sem vida, e sua boca se abriu em um grito mudo, uma expressão de dor e terror que paralisou Rafael. Ele recuou, tropeçando, mas antes que pudesse reagir, a menina desapareceu como uma sombra na noite. Rafael correu de volta para o carro, o pânico crescendo em seu peito. Quando ligou o motor e tentou dar ré, o carro não se moveu. Olhou pelo espelho retrovisor e viu algo ainda mais aterrorizante. Dezenas de rostos infantis apareciam ao redor da picape, mãos pálidas batendo nas janelas, seus olhos fixos nele, vazios e sem alma. A sensação de desespero o tomou por completo. Ele tentou abrir a porta, mas estava trancada, como se alguma força invisível a segurasse. Os rostos das crianças começaram a pressionar contra as janelas, distorcendo-se de formas impossíveis, como se a própria realidade estivesse se fragmentando ao redor dele. Rafael gritou, mas o som parecia ser engolido pelo silêncio sufocante da noite. O rádio voltou a ligar sozinho, a mesma voz feminina agora em um tom mais desesperado. Eles não podem descansar. Você precisa ajudá-los. A frase se repetia incessantemente, cada palavra carregada de agonia. Rafael começou a rezar, pedindo que aquilo acabasse, mas sabia no fundo que estava preso, assim como as almas das crianças. Em um ato de desespero, Rafael fechou os olhos e tentou se lembrar das histórias antigas, algo sobre a estrada, sobre o acidente. Vi um detalhe, algo que Clara havia mencionado. O ônibus nunca foi encontrado por completo, apenas partes dele. Diziam que o veículo ainda estava lá, em algum lugar na floresta, enterrado, que as almas das crianças só seriam libertadas se os restos fossem descobertos e enterrados adequadamente. De repente, tudo ficou em silêncio. Rafael abriu os olhos lentamente. As crianças haviam desaparecido e a picape estava funcionando novamente. Ele sabia o que precisava fazer. Com a adrenalina ainda correndo por suas veias, ele ligou a picape e seguiu estrada adentro, passando pelo cruzeiro e mergulhando mais fundo na floresta. Após dirigir por um tempo que pareceu uma eternidade, ele finalmente viu algo. No fundo de um vale, entre as árvores retorcidas, havia a carcaça enferrujada de um ônibus, quase completamente coberta por vegetação. Rafael parou a picape e desceu, caminhando até o veículo. O ar ao redor estava gelado e o silêncio era absoluto. Quando ele se aproximou do ônibus, uma sensação de tristeza profunda o envolveu. As portas estavam abertas e ele podia ver, lá dentro, os assentos cobertos de musgo e escuridão. No entanto, o que mais o perturbava eram os pequenos objetos espalhados pelo chão. Mochilas, brinquedos e cadernos, todos cobertos de poeira e teias de aranha. Rafael sabia que deveria entrar, mas cada passo parecia um esforço hercúleo. Quando finalmente colocou os pés dentro do ônibus, ouviu novamente a voz feminina, agora mais clara do que nunca. Por favor, ajude-nos a encontrar paz. Ele caminhou até o fundo do ônibus, onde as marcas do impacto ainda eram visíveis. Lá, viu algo que fez seu coração parar. No chão havia um círculo de velas apagadas, como se alguém, em algum momento tivesse tentado realizar um ritual. Ao centro, havia uma foto antiga em preto e branco de um grupo de crianças. Ele pegou a foto com cuidado e, ao tocá-la, sentiu uma onda de energia passar por seu corpo. De repente, a imagem na foto começou a se mover.
As crianças, antes imóveis, agora se viravam lentamente para olhar para ele. Suas expressões eram tristes, mas havia um alívio nos olhos dela. Rafael entendeu o que precisava fazer. Com as mãos trêmulas, ele pegou um isqueiro que sempre carregava no bolso e acendeu uma das velas. A chama tremulou, mas permaneceu acesa. Uma a uma, ele acendeu as velas, até que o círculo estivesse completo. Ao fazer isso, uma brisa suave passou pelo ônibus, com um suspiro coletivo de alívio. No instante seguinte, Rafael ouviu vozes suaves ao seu redor, não mais aterrorizantes, mas agradecidas. Ele sabia que as almas das crianças estavam finalmente livres. Quando saiu do ônibus, sentiu uma paz que não havia sentido antes. A estrada do cruzeiro, agora silenciosa, parecia menos ameaçadora, como se a escuridão tivesse finalmente se dissipado. Rafael voltou para a picape e dirigiu de volta à cidade. Quando passou pelo cruzeiro, viu uma última vez a figura da menina, mas desta vez ela sorriu antes de desaparecer na bruma da madrugada. Ele sabia que a lenda estava longe de terminar, mas pelo menos por agora, a estrada estava em paz. E assim, a lenda da estrada do cruzeiro continuou a ser contada, mas agora com um novo final. Um final que, embora trouxesse alívio, também lembrava a todos que algumas almas, mesmo em paz, nunca deixam realmente este mundo. Elas permanecem à espera de que alguém se lembre dela, à espera de que suas histórias sejam contadas até o fim dos tempos. Gostou? Então nos siga para ouvir mais histórias como essa.